1 Tessalonicenses, capítulo 5, os versos 12 a 18. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que Deus abençoe a sua palavra lida nessa noite. Queridos, este é a nossa última mensagem, nosso último sermão expositivo sobre a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Neste último texto, que vai do verso 12 ao verso 28, o apóstolo Paulo ele vai fazer uma série de recomendações àquela comunidade, instruindo aquela comunidade, instruindo aquela igreja a viver uma vida prática e abundante diante de Deus, diante da sociedade e diante deles mesmos. O tema dessa nossa última mensagem é recomendações práticas para uma vida abundante. Paulo aqui ele vai trazer essas recomendações bem práticas para que não só individualmente, mas como igreja nós possamos viver uma vida bem abundante, uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida fértil diante de Deus e da sociedade. E então nós vamos examinar quais são essas recomendações que serviram para aquela comunidade, mas que também servem para a nossa comunidade hoje, para que a gente viva essa vida abundante. Então, a primeira recomendação que o apóstolo Paulo vai fazer à igreja é honrando e respeitando os líderes da igreja. O apóstolo ele vai dizer nos versos 12 e 13, Agora rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. A primeira recomendação do apóstolo é para que a igreja aprenda a honrar e a respeitar os seus líderes. O apóstolo ele vai dizer que devemos acolher com apreço aqueles que trabalham entre nós, aqueles que presidem e nos admoestam. O apóstolo Paulo está dizendo que a igreja, ela precisa reconhecer e ela deve reconhecer os seus líderes, devem honrá-los e devem respeitá-los, porque eles são a liderança espiritual da igreja. Entretanto, se você olhar o texto, eu queria que você olhasse o texto. Se olharmos o texto com atenção, a gente vai perceber que Paulo vai chamar a atenção para um detalhe muito importante, que ele percebe, ele vai falar no Senhor. Ele vai dizer, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo para aquela igreja e está dizendo também para a liderança daquela igreja que elas devem respeitar, que elas devem honrar
os líderes da igreja. Mas ele vai fazer questão de dizer que vos lideram no Senhor. E o apóstolo Paulo, então, ele vai frisar algo fundamental que Jesus frisou. A igreja não é nossa. A igreja não é minha. Eu não morri pela igreja. Eu não ressuscitei pela igreja. Eu não sou o cabeça da igreja. Consequentemente, eu não sou o dono da igreja. Jesus fala num pronome possessivo pessoal, minha igreja. E Paulo faz questão de lembrar aquela comunidade que a igreja, ela é do Senhor. E ele diz que a igreja precisa respeitar e precisa honrar aqueles líderes que entendem e que trabalham e que fazem isso, entendendo que a igreja não é deles, não pertence a eles não são donos da igreja, que a igreja é do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer que devem ser honrados aqueles que trabalham, aqueles que presidem e exortam no Senhor. Não é de acordo com a sua própria vontade, não é de acordo com os seus próprios desejos, com as suas próprias questões pessoais, mas é que fazem isso no Senhor, fazem isso com o Senhor, fazem isso pelo Senhor. Paulo quer dizer que nossas vontades não são nada. O que prevalece, o que deveria e o que deve prevalecer não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é o que eu acho. O que deve prevalecer é o que Deus quer, o que Deus pensa e o que Deus acha. Então ele vai mencionar que essa liderança que deve cuidar da igreja, ela deve entender que esta liderança, ela deve fazer isso para o Senhor. Ele então se refere a líderes que trabalham em benefício do rebanho, a líderes que servem a Deus servindo ao povo, a líderes que não se autosservem, mas a líderes que servem ao Senhor servindo a igreja. Ele quer dizer que esses líderes devem ser verdadeiros pastores, pessoas que cuidam verdadeiramente do rebanho. E Paulo diz então que eles merecem honra e respeito por causa do trabalho que realizam, porque como o autor de Hebreus, ele vai dizer que devemos respeitar, venerar os nossos guias, porque eles velam pelas suas almas. Hebreus diz que a função do líder, do pastor, é velar pela alma das suas ovelhas, diante do Senhor. É ser o intercessor, é ser alguém que vai a Deus e pede ajuda de Deus para cuidar do seu povo. E ele cuida e ele entende que o povo não é povo dele, é povo de Deus. Por isso o apóstolo Pedro ele vai dizer para os presbíteros, e o apóstolo Pedro era apóstolo, ele poderia dar uma carteirada, ele poderia virar para os presbíteros e falar: eu, apóstolo, que estou acima de vocês, digo para vocês, presbíteros, pastoreai a igreja do Senhor. Mas ele diz: eu, Pedro, presbítero como vocês, iguais a vocês, pastoreai o rebanho do Senhor. O rebanho não é nosso, a igreja não é nossa, ninguém é dono da igreja, só tem um dono da igreja. E Pedro faz questão de frisar: a igreja é do Senhor, e Ele nos colocou como liderança da igreja para pastorear a igreja que é dele. E devemos pastorear isso com temor, devemos pastorear, devemos cuidar da igreja com santo temor. Para quê? Para que a igreja também aprenda a honrar aqueles que foram chamados para liderarem a igreja. A segunda recomendação que o apóstolo ele vai fazer, ele vai dizer:
vivendo a vida na comunidade cristã. E aí então, os versos 14 e 15, ele vai dizer: exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os submissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, seguir o bem entre vós e para com todos. Então o apóstolo Paulo, ele vai exortar a comunidade e sua liderança a viverem em comunhão, a viverem um relacionamento de comunhão entre eles. E ele vai então oferecer algumas orientações práticas. Admoestar os insubmissos, aqueles que não querem se submeter à palavra de Deus, se submeter à liderança, eles devem ser admoestados, eles devem ser advertidos. Ele vai dizer que é preciso também consolar os desanimados. Ele vai dizer que a nossa função como liderança e como igreja é primeiro admoestar aquelas pessoas que se recusam a se submeter. Mas é preciso também consolar aqueles que estão desanimados, aqueles que estão enfraquecendo na fé, aqueles que que começam a ter problemas. Só que muitas vezes nós passamos a mão sobre os submissos e metemos o cajado naqueles que começam a desanimar. Começamos a criticar em vez de consolar, de exortar. Consolar também tem o sentido de exortar, de conversar, de chamar, de tentar levantar a pessoa. Ele vai dizer que devemos também amparar, que devemos também amparar os fracos, os desanimados, amparar aqueles que começam a ter problemas, que começam a ter dificuldades. Paulo está dizendo que a igreja ela tem que ser um lugar também de abrigo, de socorro. A igreja não pode ser um lugar de julgamento cruel, insensível. A igreja tem que ser um lugar também que as pessoas consigam se colocar no lugar do outro, a entender o que está acontecendo com o outro, a se colocar no lugar dele e ver como ele reage. Então Paulo diz que a gente precisa amparar os fracos, mas ele vai dizer também que a gente precisa ter paciência com todos. Por isso ele vai dizer: sejais longânimos para com todos. A igreja é um local em que a gente aprende a viver em comunidade. E para viver em comunidade, a gente precisa aprender a ter paciência um com os outros. Cada um de nós está, muitas vezes, num nível de vida espiritual diferente. Tem gente que tem facilidade para orar 5 horas. Amém, glória a Deus, aleluia. Mas tem gente que só consegue orar 5 minutos. Amém, mas está orando. Mas quem se acha, e Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios, né? Quem se acha muito espiritual, acaba querendo julgar o outro. Ele fala: ser paciente. Ajude ele a chegar. Se você chegou nesse nível, ajude a ele, mas não o critique. Não vai para cima dele. Dê a mão a ele, incentive a ele. Ele pode estar fraco, está precisando de ajuda. Então, tenha paciência. Nenhum de nós chegamos aonde chegamos imediatamente, de uma hora para outra. Leva tempo. E na vida cristã, amadurecimento espiritual leva tempo. Nós queremos que as pessoas muitas vezes cheguem a um nível de vida espiritual, não vai chegar assim. Então Paulo diz que a gente precisa ter paciência com as pessoas. Paciência um com os outros, entenda o outro. Ter paciência não é passar a mão na cabeça de erros, mas é entender que de repente o nosso irmão está passando por lutas e ele ainda não conseguiu chegar lá.
mas ele quer chegar lá. E ele pode chegar lá. Paulo vai dizer também que é preciso não retribuir o mal com o mal. E é interessante que o apóstolo, ele fala para a igreja. Paulo não está falando para um ímpio. Paulo está falando para os servos de Deus, para crentes. Não retribua o mal com o mal. Paulo está dizendo o seguinte: se seu irmão fez uma coisa errada contigo, não pague na mesma moeda. Não haja de forma igual. Não retribua o mal que ele te fez, fazendo um mal para ele. Não faça isso. Não retribua. Vocês fazem parte da comunidade cristã e vocês precisam aprender a viver essa vida cristã de forma prática. Uma vida de amor, de renúncia, de abnegação. E muitas vezes, como o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, a gente tem que sofrer o dano. A gente precisa sofrer o dano. Eu estou certo? Sim. Mas muitas vezes eu tenho que sofrer o dano. Muitas vezes a gente tem que fazer como eu falo. Meu irmão, você quer me perdoar por ter batido com a minha cara na sua mão? Deve ter machucado muito a sua mão, então me perdoa, tá? Eu tenho que sofrer o dano. Se eu sou servo do Senhor Jesus, se eu sou salvo, eu preciso aprender a sofrer o dano. Eu preciso aprender a perder. Eu preciso aprender a não retribuir, a não pagar a ninguém na mesma moeda. Mas Paulo vai dizer, então, que nessa prática da vida da comunidade cristã, ele vai dizer o seguinte, que nós precisamos aprender a fazer sempre o bem. Pelo contrário, evitai que alguém retribua ao outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e com todos. Então o apóstolo Paulo diz, olha, pelo contrário, faça o bem. Seja bondoso, seja generoso com todas as pessoas. Seja bondoso, generoso com aqueles que fazem o mal com você, que praticam o mal com você. Aqueles irmãos na fé que agem de maldade contigo. É isso que Paulo está dizendo. Paulo não está falando do ímpio lá fora, ele está falando do crente que fez uma maldade contigo, que agiu mal, que julgou mal, que fez uma coisa errada contigo. Ele não paga da mesma moeda, mas muito pelo contrário. Faça sempre o bem. Por quê? Porque a nossa natureza é uma natureza vingativa, de a gente reagir com vingança todos aqueles que de alguma forma nos prejudicam. Paulo diz, não, vocês devem fazer, não de vez em quando o bem. Ele diz, vocês devem fazer sempre o bem, sempre. E fazer sempre o bem não é fazer o bem para aqueles que fazem o bem para mim. Fazer sempre o bem é fazer o bem para todos. Então, Paulo ele vai recomendar de como a gente encontrar solução nos conflitos entre os irmãos. E ele é bem prático. A reação. Não retribuir ofensa com ofensa. Ele te ofendeu? Não retribua. Ele te tratou mal? Não trate mal. Não reaja. Se alguém falou alto com você, fale baixo com ele. Simples. Gritou, fala baixo. Ele vai perceber que ele está sendo ridículo. Você não precisa ser igual. Nós não precisamos ser igual. Então, Paulo, se você quer resolver conflito, não retribua a ofensa com ofensa. Mas haja, tenha ação. E qual é a ação que Paulo vai dizer? Espalhar a bondade intencionalmente. Isso é, seja bom com as pessoas. Se o seu inimigo tem sede,
dá-lhe de beber. Se tem fome, dá comida a ele. Jesus ensina a reação inversa, ao contrário, a ação. Ele te trata mal, trate ele bem. Simples. Por quê? Porque nós somos diferentes, porque nós somos salvos, porque nós fomos remidos pelo sangue do Cordeiro, porque foi isso que Jesus fez. Como ovelha muda foi levada ao matadouro. Ele não reagiu. E se somos dele, devemos agir da mesma forma. A terceira recomendação que Paulo vai fazer é vivendo a maturidade da fé. Então ele vai nos chamar, e ele chama aquela igreja para viver essa maturidade da fé cristã, da nossa fé. E ele vai dizer então nos versos 16 a 18: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, como a gente pode viver essa maturidade da fé cristã? Paulo, ele vai nos encorajar a viver uma vida de maturidade na fé. Isso significa ser uma igreja viva e plena. Significa ser uma igreja com vitalidade e saúde espiritual. Significa ser uma igreja vibrante. Então, como é possível isso? Ser uma igreja viva, vibrante, uma igreja fervorosa. E ele vai trazer três aspectos práticos nestes versículos. Primeiro, devemos ser uma igreja cheia de alegria. Nós estamos numa igreja, nós não estamos num velório, num sepultamento. A igreja, ela tem que ser uma igreja viva, vibrante. Por isso ele vai dizer: regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre. A igreja é um lugar de alegria. Por quê? Porque fomos resgatados. É um lugar de alegria. Por quê? Porque fomos salvos. É um lugar de alegria. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Por quê? O fruto do Espírito Santo é alegria. Então não bate bem crente carrancudo. Não bate bem crente sisudo. Não bate bem crente mal-humorado. Tem alguma coisa errada. O camarada não consegue se alegrar, se divertir com nada, tudo está ruim. Ó vida, ó céu, ó azar, tudo está ruim. Que negócio é esse? Paulo diz: alegrai-vos sempre. Seja sempre alegre, seja sempre feliz. Mas por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é gozo, paz e alegria. Então ele diz: olha, a gente precisa ser uma igreja vibrante, uma igreja alegre. Uma igreja que se regozija, que vibra. Nós não estamos diante de um túmulo. Estamos diante de um Cristo vivo. E o salmista diz que na presença de Deus a plenitude de alegria. Por isso tem aquele cântico: não pode estar triste um coração que ama Cristo. Não tem como. Viver a maturidade da fé é se tornar uma pessoa, é se tornar uma igreja alegre, entusiasta, vibrante, em que as pessoas chegam, percebem que há alegria, que aqui não é um cemitério, que aqui nós não estamos num velório, estamos num lugar festivo, reverente, mas alegre. Ele vai dizer que também uma igreja que vive uma maturidade da fé, devemos ser uma igreja intercessora. Então ele vai dizer: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. A maturidade da fé nos leva a ser, não só individualmente, a sermos como igreja, uma igreja intercessora, que ora, que ora, que ora.
Orar sempre não é orar 24 horas, mas orar sempre é sempre estar em contato com o Senhor. É também separar tempo. Quanto mais tempo a gente consegue separar para estar com o Senhor é melhor. Mas ele fala, como igreja, a gente precisa orar sempre. Tem igrejas, ainda hoje, que oram 24 horas por dia. Quando a gente foi na Coreia do Sul, a igreja presbiteriana Antioquia, eles oram, na época quando eu fui, eu já tinha 24 anos de oração, 24 horas por dia. A igreja, ela mandou mais missionários no mundo do que toda a nossa igreja presbiteriana do Brasil. Uma igreja só. Mas era uma igreja de oração. 24 horas por dia. Qualquer hora que você chegasse naquela igreja, tinha alguém orando. Durante 24 horas por dia. Durante 24 anos. Oração incessante. Oração sem cessar. A igreja, ela é uma igreja intercessora. Por quê? Porque é por meio da oração que a gente abre as portas dos céus para trazer o Senhor. E é por meio da oração que a gente arrebenta as portas do inferno para resgatar os perdidos das mãos de Satanás. Sem oração, não há como prevalecer. Então Paulo diz, regozijai-vos sempre, mas orai sem cessar. Mas ele vai dizer então que uma igreja com maturidade na fé, é uma igreja, e são pessoas que devemos ser uma igreja cheia de gratidão. E ele vai dizer no verso 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A igreja que adquire maturidade espiritual na fé é uma igreja cheia de gratidão. É uma igreja que não foca nos problemas. É uma igreja que foca nas bênçãos. É uma igreja que não foca nas derrotas, mas foca nas vitórias. É uma igreja que entende que Deus está no controle. E se Deus está no controle, tudo aquilo que acontece, seja bom ou mal, Deus está no controle, Ele sempre tem algo melhor. Então essa igreja, ela aprende a ter um coração grato, não de vez em quando. Ela deixa de ser uma igreja murmuradora, reclamadora, que reclama de tudo. Não tem ar-condicionado. Está quente, né? Você quer que tenha ar-condicionado? 30 mil reais resolve. Mete a mão no bolso e dá. Acabou, resolveu o problema. Mas está quente. Você quer que fique frio? Mete a mão no bolso. Para de reclamar. Resolve o problema. Simples. Resolve o problema. Está quente demais, a igreja podia ter ar-condicionado. Tem, a gente já viu, custa 30 mil reais. A gente precisa de um reclamão que meta a mão no bolso e doe os 30 mil reais. Ou chega, pastor, eu dou eu dou o meio. Mas pare de reclamar. Está crente, está quente, está ruim. O inferno é pior, tá? O inferno é mais quente. Então agradeça por estar quente. Mas se você pode melhorar, faça algo para melhorar. Por isso Paulo diz, aprendi a estar contente, satisfeito em qualquer situação. Está quente, está bom. Agora, eu posso botar um ar-condicionado, 3 ar-condicionados de 60? Posso? Eu vou botar, acabou. Se eu tenho dinheiro, eu vou. Não, pastor, está aqui o dinheiro, compra, para resolver o problema. Mas pare de murmurar. Porque ele diz, regozijai-vos sempre. Está quente, está precisando de ar-condicionado? Ore para Deus mandar alguém que doe o ar-condicionado. Pronto.
Seja grato ao Senhor pelo que tem. Aprenda a ser grato. Aprenda a ser grato ao Senhor. E ele fala ser grato por tudo. Porque está quente, mas tem dia que está um gelo desgraçado. Aprenda a ser grato. Está frio. Eu lembro lá na outra igreja, o pessoal, pastor, é muito quente, muito quente, muito quente, muito quente. Aí botou ar-condicionado, é muito frio, muito frio. Está frio? Tá. Traz uma roupa e coloca por cima. Ah, tem que aumentar, não vai abaixar não. Está lá, 18, 19, 20, vai ficar aquilo. Se você está achando que está frio, traga uma roupa para te aquecer. Agora não vai ficar, diácono aumenta, diácono abaixa. Para com isso, deixa de bobeira. Você reclama porque está quente, reclama porque está frio. Aí o outro do lado reclama, está frio, está quente, diácono. Pastor, o que é que eu faço? Ó, a igreja vai ficar no 20. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou. Se está quente demais, vem com roupa mais fresca. Se está frio demais, vem com roupa mais quente. Mas o diácono não vai ficar mexendo nada disso. Acabou. Paulo diz, seja grato. Seja grato. É só você olhar para o passado. Olha para trás. Lembra dos bancos duros, terrível que tinha aqui? Lá um dia reclamou comigo, poxa Luiz, no primeiro dia que você chega nele, você já fala mal do banco? Está bom pra caramba, a gente pode botar poltrona, pode. É só você arrumar dinheiro. Simples. Seja grato. Então, a maturidade cristã vai nos levar a sermos pessoas alegres, felizes com aquilo que Deus tem nos dado. A maturidade cristã vai nos levar a ser pessoas intercessoras. A maturidade cristã, a maturidade na fé, vai nos levar a aprendermos a sermos gratos. Queridos, você não sabe o que é você querer comer uma picanha. Não é por causa do governo, não. Mas não poder comer picanha porque você está numa dieta rígida. Você não sabe. Você não pode comer. Você quer comer uma picanha, quer comer um negócio, você não pode. Tem que ser aquela comidinha ruim e boa também, né? Porque senão a mulher deixa de fazer, né? Seja grato. Seja grato ao Senhor. É isso, é um negócio lá meio ensopado lá com 3 coisas de arroz. Fazer o quê? Você tem que olhar pela fé, daqui a um mês você vai comer uma picanha, mas agora não pode, vai fazer o quê? E se reclamar é aquilo que tem, então aprenda a ser grato ao Senhor pelo que Ele está te dando. Vibre, se alegre por tudo que Deus te dá na vida. Mas se você pode ter o melhor, vá ter o melhor, mas não reclame daquilo que Deus já te deu. Não reclame. Quarta coisa, quarto lugar, Paulo ele vai chamar a nossa atenção, vai recomendar sobre viver a vida cristã com sabedoria. E então ele vai dizer que devemos aprender a viver a vida cristã com sabedoria e discernimento. A sua quarta recomendação é isso: viva a vida com sabedoria e discernimento. Como a gente pode viver essa vida cristã com discernimento? Ele vai chamar a nossa atenção para algumas coisas básicas. Primeiro, no verso 19, não apagueis o espírito. Como eu devo viver a vida cristã com discernimento, com sabedoria? E ele fala, não apagueis o espírito. Para termos uma plena vida vitoriosa, dependemos totalmente do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos orienta, que nos guia, que nos leva a toda a verdade. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não podemos experimentar a novidade de vida sem a ação sobrenatural do Espírito Santo que foi dado por Jesus Cristo. Sem esse poder do Espírito Santo, a gente não consegue viver essa vida plena. Portanto, não apagar o Espírito significa não suprimir sua ação em nossas vidas.
não aceitar sua direção e não ser sensível a Ele. Quando Paulo diz, não apagueis o Espírito, ele está dizendo, olha, não perca a sensibilidade espiritual. O Espírito Santo fala com você, ele ministra o seu coração. Não endureça o seu coração, não feche o seu coração pelo que o Espírito fala a você. Cada um de nós tem a responsabilidade de permitir que o Espírito Santo viva e se expresse através de nós, cumprindo em nós e através de nós a missão de glorificar o Senhor. Então o Espírito Santo ele quer expressar e manifestar Jesus através de nós. Por isso Paulo diz, não apagueis o Espírito, seja sensível a Ele. Ouça a voz dele, não endureça o seu coração para ele. Deixa ele falar com você, deixa ele te instruir de endurecer. Porque muitas vezes, queridos, a gente se torna insensível e a gente apaga a ação do Espírito Santo em nós. Porque a gente se recusa a ouvir, a atender, a obedecer aquilo que ele diz que precisamos fazer. Segunda recomendação que ele vai fazer para a gente ter sabedoria e discernimento é: não desprezeis as profecias. Não devemos rejeitar, não devemos desdenhar ou tratar com desprezo a mensagem da pregação. Não despreze aquilo que Deus fala com você, aquilo que Deus ministra ao seu coração. Não despreze aquilo que Deus usa pessoas para falar ao seu coração por meio da palavra. Profecia aqui não é meramente, ou não é alguém que se levanta e diz, eis que te digo, meu servo. Profecia é a pregação da palavra de Deus, é o que você encontra na palavra de Deus, é que ela diz para você, não despreze isso. Não despreze, porque se você desprezar, se você desdenhar, se você se recusar a submeter a ela, você não vai ter sensibilidade, você não vai ter sabedoria para viver uma vida cristã decente, para andar de forma correta diante do Senhor. Terceira recomendação que Paulo fala sobre termos sabedoria e discernimento, ele vai dizer que a gente precisa aprender a julgar tudo e reter o que é bom. Paulo diz, olha, seja sábio, ouça tudo. Julgue tudo, mas retenha o que é bom. É simples. Você não precisa brigar, não precisa criar confusão, não nada. Ouviu? Tem alguma coisa boa? Retenha aquilo. Tem o que é ruim? Joga fora. Acabou. Só isso. É como um pastor escreveu uma carta para uma pessoa que estava angustiada, cheia de problemas, escreveu a carta. Depois de algum tempo, a pessoa respondeu e falou, olha, pastor, aquela carta que o senhor escreveu foi uma bênção na minha vida. E o pastor mandou outra carta, dizendo, olha, tudo aquilo que você leu na carta, que edificou e abençoou a sua vida, foi Jesus. Tudo aquilo que não edificou, fui eu. Paulo disse, examine tudo. Retenha o que é bom. Só isso. Acabou. Não gostou? Acabou. Não gostou. Então, aprenda a julgar tudo e reter o que é bom. E ele vai dizer, evite toda, e a outra recomendação da sabedoria e discernimento é evitar toda forma de mal. Isso é Paulo diz, a gente precisa aprender a se manter distante de tudo aquilo que tem aparência de mal. De tudo aquilo que adquire uma forma de mal, de tudo aquilo que manifeste algum tipo de maldade. Eu estava vendo essa semana, não entrando em questão política, mas eu achei interessante uma pergunta que um jornalista fez para uns candidatos em São Paulo. Aí perguntou para uma candidata, olha, se você vivesse com a sua família numa situação difícil, de miséria, de dificuldade, você roubaria para ajudar a sua família? E a mulher disse, olha, eu não vou ser politicamente correta,
mas se a minha família estivesse passando por dificuldades, eu roubaria para fazer isso. Aí perguntou para outro a mesma coisa. Ele falou, tranquilamente, faria isso. Aí perguntou para um terceiro, você faria? Ele falou, enquanto tiver enxada e capim, eu nunca vou roubar. Enquanto tiver enxada e capim, eu nunca vou fazer isso. Paulo diz, evite toda forma de mal. Há mal que aparentemente é bom, mas é mal. Há mal que aparentemente vai nos ajudar, mas Paulo diz, evita isso. Não faça. Faça sempre o bem. E a última recomendação que Paulo faz é uma oração e o desejo que ele manifesta nos versos 23 a 28. Paulo, nos versos 23 e 28, ele começa fazendo uma oração extraordinária. No verso 23 ele diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai orar pela igreja. E as orações de Paulo, se você parar para tentar, as orações que Paulo faz nas suas epístolas são orações extraordinárias. Essas orações de Paulo revelam a profundidade da vida espiritual dele, revelam a profundidade da paixão e amor que ele tinha por Deus, e o amor e a abnegação que ele tinha pela igreja. Suas orações expressam seu desejo profundo e sincero de ver uma igreja abençoada e enriquecida em tudo que a igreja necessita. E então, quando a gente olha essa oração de Paulo, a gente vê algumas coisas básicas. A primeira coisa que a gente vê é que ele deseja que a igreja viva uma vida plena e abundante até a volta de Cristo. Por isso, ele vai dizer, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor, nosso Senhor. Ele deseja, ele ora para aquela igreja continuasse viva, vibrante, atuante, irrepreensível, até a volta do Senhor. Ele ora para que a graça, a paz de Deus se manifeste na vida daquela igreja de tal maneira que ela continue a ser fiel a Deus até a volta do Senhor. Ele ora para que Deus conservasse aquela igreja firme, em abundância, próspera, sendo abençoada e abençoando a todos. Mas é interessante que Paulo, ele também, a segunda coisa que o texto vai mostrar, é que ele pede oração por si mesmo. E ele vai dizer no verso 23, 25, irmãos, orai por nós. O apóstolo Paulo não se considerava superior àquela igreja, àqueles irmãos, mas ele reconhecia também a sua necessidade de oração. Então, ele que era apóstolo, ele que fundou uma igreja, ele que escreve para a igreja, exortando a igreja, ele termina a carta dizendo, ore por mim. Eu preciso de Deus. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso do favor de Deus. E para que isso aconteça, vocês precisam orar por mim. Paulo não era arrogante, não era altivo. Paulo era uma pessoa extremamente humilde, carente. Por isso ele escreve para a igreja de Éfeso, lutai comigo em oração. Ele não se considerava melhor, mas ele suplicava e ele implorava e pedia à igreja para que orassem por ele, para que ele também pudesse viver essa vida plena daquela igreja, para que ele também pudesse viver de forma irrepreensível até a volta do Senhor. E a terceira coisa que ele vai manifestar nesse desejo de oração, desse desejo, ele vai manifestar o amor, o carinho e a comunhão. E ele vai dizer no verso 26, saudai todos os irmãos com o ósculo santo. Ele vai pedir à igreja, olha, tenha comunhão, tenha carinho um com o outro.
E como você faz isso? Naquela comunidade cristã, a prática era beijar uns aos outros. Terminava os cultos, terminava as celebrações, a forma de manifestar o carinho, o apreço, era beijar o rosto do outro. Não era irmão beijando o rosto de irmão, não era mulher beijando o rosto de mulher. Era todos se beijando, dando uma osculada santa. Dando uma osculada santa. E tem gente que até hoje faz isso comigo, que encontra comigo e vem, me dá um beijo no rosto, me dá um beijo na testa, um beijo na minha cabeça, demonstrando carinho, demonstrando amor, demonstrando comunhão. Porque isso revela a comunhão que nós temos um com os outros em Cristo Jesus. Entendeu? Não, eu sou homem. Eu não vou beijar, sim. Isso até hoje não é prática comum. Mas em muitos lugares é comum. E de vez em quando isso acontece comigo. Irmãos barbados, velhos, chegam, me abraçam e me beijam. Por carinho, por amor. Paulo diz, a igreja ela precisa de alguma forma manifestar para a sociedade esse carinho, esse amor que nós temos uns para com os outros. E nesta comunidade, essa forma de manifestação era através do ósculo santos, daquele beijo carinhoso no rosto, na testa, na mão, mas que mostrava o carinho, o respeito e amor e a comunhão que tinha um com os outros. E ele termina então abençoando a igreja. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Ele abençoa a igreja. O propósito de Paulo ao escrever a carta era abençoar a igreja. E ele termina abençoando. Eu quero que graça e paz seja derramada sobre a vida de vocês. De forma intensa, profunda, viva. Eu quero que vocês experimentem isso. A igreja de Tessalônica, ela deve ser um exemplo de vida cristã e um grande desafio para nós hoje. O desafio é de vivermos de forma prática e viva o Evangelho. Essa vivência deve ser tão intensa que as comunidades cristãs à volta sejam impactadas pelo nosso viver dessa vida cristã, como aconteceu com as igrejas em volta da igreja de Tessalônica. Essa vivência cristã deve ser tão intensa, de tal maneira que a comunidade, a sociedade à nossa volta sejam impactadas. Lucas diz que a igreja, a comunidade em volta da igreja cristã louvava a igreja pelo que elas eram. Caía na simpatia do povo. Precisamos impactar a nossa sociedade com o testemunho do Evangelho, tentando ser como aquela igreja de Tessalônica, fundada em 3 semanas. Mas mesmo assim se tornou uma igreja viva, vibrante, poderosa, evangelística, cheia de comunhão, cheia de graça e de fervor. Este é o desafio nosso hoje. Ser como, ou tentar ser melhor, não para nós, mas para o Senhor, do que aquela igreja foi naquela época. Curve a sua cabeça, se coloque diante do Senhor.